bem provável que ao longo de nossas vidas momentos imprevisíveis aconteçam, e como nós não sabemos de que forma eles vão surgir, nem de onde irão surgir, muitas vezes não nos preparamos para eles. Às vezes pode ser uma perda de um emprego, a quebra de um negócio próprio, um problema grave de saúde ou mesmo uma emergência familiar, que são exemplos de imprevistos que podem acontecer. Mas a verdade é que existe uma forma de nos prepararmos financeiramente para situações como essa, que é justamente o que se popularizou nos últimos anos como reserva de emergência, que nada mais é do que uma reserva financeira correspondente a mais ou menos 6 meses do seu custo médio de vida e que precisa estar alocado em investimentos totalmente seguros e com liquidez imediata, e que você tenha facilidade de resgatar esse dinheiro quando quiser e quando precisar. E é justamente sobre isso que irei falar nesse vídeo. Quais são as melhores opções para a reserva de emergência, onde você deve investir, quanto rende, tudo isso nós vamos ver nesse vídeo. Fica comigo até o final que eu vou te mostrar 3 opções para você investir e montar a sua reserva de emergência. Salve investidor, eu sou Daniel Carrareto e neste canal eu te ensino como investir para alcançar a sua liberdade financeira através de investimentos. Se você quer viver de renda, o seu lugar é aqui. E já de antemão eu te peço que clique no botão vermelho inscrever-se, ativando o sininho de notificações para ser avisado dos próximos vídeos que eu vou trazer aqui no canal. E agora vamos às 3 opções que eu trouxe para você investir e montar a sua reserva de emergência o quanto antes. A primeira opção é a mais clássica, que é justamente o Tesouro Selic. A segunda é um CDB, no caso aqui trouxemos o exemplo do Banco Sofisa, que paga um pouco mais do que 100% do CDI e tem liquidez diária. E por fim, uma conta digital muito prática, que é justamente a conta do IT, que rende diariamente com dinheiro na conta. Antes de falar de cada uma delas, eu preciso dizer que muita gente, por falta de educação financeira, acaba gastando mais do que ganha, não consegue criar uma cultura de guardar dinheiro e por muitas vezes é surpreendido quando acontecem necessidades e imprevistos que podem ocorrer. Por isso, ao final desse vídeo, você não só vai ter uma nova mentalidade com relação à reserva de emergência, como também terá a capacidade de criar a sua própria reserva, investindo onde você achar mais adequado, levando sempre em consideração a rentabilidade, a liquidez, que é a facilidade de tirar esse dinheiro a hora que você precisar, e também a segurança. Para montar a sua reserva de emergência, primeiramente, você deve organizar as suas finanças. Isso vale para todo e qualquer investidor, desde o mais conservador até o mais agressivo. Afinal, todo perfil de investidor precisa sim ter uma reserva para emergência. Isso também envolve definir uma meta de valor para você ter nessa reserva. A partir do momento que você consegue formar a sua reserva, você vai ver que você está preparado para qualquer imprevisto. Na média, um valor que cubra até 6 meses dos seus custos fixos mensais. Repare bem que eu falo dos custos fixos. E só você vai saber quais são esses custos. São custos que você não pode cortar caso você tenha esse imprevisto. Então você precisa ter esse dinheiro para te respaldar ali por pelo menos 6 meses. Mas isso, quem vai decidir qual vai ser esse valor, quanto você vai ter, vai ser você com base na situação familiar, né? Na renda familiar, nas despesas familiares. Tudo isso que vai realmente balizar quanto você deve ter de reserva de emergência. E lembrando, a sugestão que seja 6 meses é apenas uma sugestão. Você pode ter aí 8, 10, 12 vezes o seu custo fixo mensal e isso só vai te dar cada vez mais segurança. Agora vamos dar um exemplo para mostrar isso na prática. Supondo que o seu custo fixo mensal seja de R$2.000. Esse seria o valor para se manter minimamente confortável dentro de um mês. Nesse caso, se você definir que sua reserva deve ser de 6 meses, então ela terá que ter o valor total de R$12.000. Repare que esse valor seria capaz de cobrir 6 meses dos seus custos essenciais caso você realmente tivesse um problema grave, seja ele de perda de emprego ou qualquer outro que te impedisse, por exemplo, de trabalhar. Vamos imaginar nesse exemplo que Joãozinho decida criar uma reserva de emergência de 6 meses, considerando que ele tem uma renda mensal de R$3.000, mas que as suas despesas essenciais incluem R$900 de conta com a casa, R$390 com alimentação, R$210 com transporte e R$90 com saúde, o que dá um total aí de R$1.590 por mês. Considerando o nosso cálculo, o valor da reserva que Joãozinho deve ter é de R$9.540. Outra dica valiosa para você que pretende montar a sua reserva de emergência é estabelecer metas realistas, de acordo com as suas contas mensais e o que de fato irá ter ao final de cada mês. Antes de te mostrar onde você pode investir a sua reserva de emergência, eu quero citar alguns pontos importantes que você deve levar em consideração antes de investir. Como eu disse anteriormente, é importante que você busque investimentos com segurança, rentabilidade e liquidez, mas tenha em mente que é improvável que você encontre investimento que tenha essas 3 características, ou seja, que seja totalmente seguro, que tenha uma
ótima rentabilidade e ainda te ofereça uma liquidez imediata de poder tirar a hora que você quiser. Caso alguém já tenha te apresentado algum investimento que tem essas 3 características com o mesmo peso equivalente, ou seja, muito bons, desconfie e procure buscar todas as informações referente a esse investimento para que você não caia em uma cilada, seja uma pirâmide financeira ou um golpe que nós vemos bastante por aí. Assim, nós podemos concluir que as características mais adequadas para reserva de emergência, na verdade, são segurança em primeiro lugar, liquidez e baixa volatilidade. Sabendo disso, você precisa definir qual é a sua prioridade dentre essas características. As opções de investimentos mais adequadas para a reserva de emergência que eu trouxe para vocês, como eu já disse, são o Tesouro Selic, que é um dos tipos de títulos do Tesouro Direto, CDBs com liquidez diária que rendam no mínimo 100% do CDI e que também sejam de bancos confiáveis, para que você não venha correr nenhum risco de perder o seu dinheiro diante de uma falência, mesmo considerando que se tem ali o recurso do seguro, que nós chamamos, que é o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. E por fim, contas digitais remuneradas que paguem no mínimo 100% do CDI e que também sejam de bancos ou instituições financeiras confiáveis. Vale dizer que a poupança não é uma boa opção para a reserva de emergência, afinal, nós temos ótimos investimentos com tanto ou mais segurança que rendem 100% do CDI, enquanto a poupança hoje rende aí cerca de 70% da Selic. No longo prazo, a poupança vai acabar perdendo até mesmo para a inflação. Então não faz nenhum sentido você colocar o seu dinheiro que deve ser reservado para uma emergência e deixá-lo ali perdendo para a inflação. Então, na minha opinião, quem está começando deve considerar sim as 3 formas de investimento que eu já falei, que são as mais interessantes. Agora eu quero falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas 3 formas, para quem está pensando em criar uma reserva de emergência e está considerando utilizar uma dessas formas. A opção considerada como mais segura de todas é o Tesouro Selic, justamente porque é um título público federal que conta com a garantia do próprio Tesouro Nacional, que é quem pode de fato autorizar a emissão de moeda caso seja necessário para te pagar ali a sua rentabilidade no momento de crise. A gente pode presumir que as chances de você perder dinheiro em um investimento como esse são baixíssimas, porque isso só seria possível se o país quebrasse. E como eu já disse, o próprio Banco Central e o Tesouro Nacional têm a prerrogativa de emitir o dinheiro, ainda que o Brasil esteja quebrado, se quiser, poderá sim emitir mais dinheiro para, por exemplo, pagar ali a sua dívida, que é justamente o investimento que nós fazemos no título do Tesouro. É um empréstimo que nós fazemos para o governo e ele pode sim emitir mais moeda para te pagar. Nós não devemos subestimar o fato de que em qualquer investimento tem um mínimo grau de risco, inclusive no Tesouro Selic, mas a gente considera esse risco do Tesouro Selic consideravelmente menor e ele sim é mais seguro do que os demais. Na data que gravo esse vídeo, o site do Tesouro Direto oferece 2 títulos que podem sim ser utilizados para reserva de emergência, e eles são o Tesouro Selic 2026 e o Tesouro Selic 2029. Considerando o mesmo valor da reserva de Joãozinho ali, R$ 9.540, se investíssemos, por exemplo, no Tesouro Selic 2026 com um valor inicial de R$ 1.000, fazendo aportes mensais de R$ 200, em 1º de março de 2026, Joãozinho teria o valor total da sua reserva de emergência. Bom, dito isso, concluímos que a opção mais segura para reserva de emergência é o Tesouro Selic. Mas para investir no Tesouro Selic, você precisa abrir conta em um banco ou uma corretora que ofereça esse investimento. A segunda opção para montar a sua reserva de emergência seria o CDB de liquidez diária, que renda no mínimo 100% do CDI e seja de bancos confiáveis. Mas a gente deve se atentar porque nem todos esses bancos possuem CDBs com liquidez diária pagando 100% do CDI. O CDB, para quem não sabe, é um título de renda fixa emitido por bancos, tão seguro ou mais até do que a poupança, porém mais rentável e mais flexível em prazos e modalidades, já que rende diariamente. Dentre os bancos que oferecem CDBs, alguns deles oferecem CDBs com 100% do CDI e outros irão te oferecer menos do que 100% do CDI, mas também terão aqueles que irão te oferecer um percentual maior do CDI. Um ótimo exemplo disso é o Banco Sofisa Direto. Esse banco atualmente tem um CDB de liquidez diária que paga 110% do CDI. Tem a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, e quando você investe no CDB, você pode investir até R$ 250 mil por emissor, que você está garantido por esse FGC. Na prática, isso quer dizer que se você investir até R$ 250 mil, por exemplo, no Banco Sofisa, ou em qualquer outro banco e ocorrer um problema grave com o banco, o FGC vai te restituir, vai garantir para você um valor de volta limitado a R$ 250 mil por instituição financeira e por CPF. Em relação ao Banco Sofisa, podemos dizer que é uma instituição tradicional com mais de 60 anos de história e que sim apresenta alguma solidez e, portanto, pode ser considerada para investimento. Abaixo eu fiz uma simulação com o Banco Sofisa
comparando com rendimentos da poupança no mesmo período. Veja que investindo R$5.000 no prazo de um ano com uma rentabilidade de 13,65%, que é justamente o CDI acumulado em um ano, o valor final descontando o IR é de R$ 5.619,37, enquanto o rendimento da poupança é ali acumulado em R$ 5.308,50 no mesmo período de um ano. Então esse banco é a nossa segunda opção para a reserva de emergência, por ser um banco confiável que paga uma rentabilidade bastante interessante aí na casa de 110% do CDI. E a terceira e última opção que trouxe para vocês nesse vídeo são as contas digitais. Eu vou usar como exemplo aqui a conta digital IT. O investimento em contas digitais rende diariamente e te paga com base naquilo que você tem em conta, levando em consideração a taxa DI, como por exemplo, nós já dissemos, 100% do CDI. Atualmente, 100% do CDI significa render 13,65% ao ano. A conta digital IT é vinculada ao Banco Itaú, sendo uma conta digital completa que permite pagamentos e também que você deixe o seu dinheiro rendendo ali, mesmo tendo apenas uma conta no seu celular. Você pode adicionar dinheiro no saldo por meio de transferências, boletos, Pix, e os usuários da conta digital também podem receber dinheiro de outras pessoas. Essa conta digital também oferece um cartão de crédito isento de anuidade. No IT você pode criar a sua meta, estipular o valor que vai juntar e assim que você destinar o dinheiro para essa meta, ele passa a render 100% do CDI em todos os dias úteis. Isso é muito bacana, porque ele está rendendo todo dia e se você quiser tirar, você tira o que ele rendeu até ali sem nenhum problema. Um outro ponto positivo é que a conta digital do IT paga 100% do CDI, mas não cobra o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Então, caso você faça o resgate do seu investimento antes de 30 dias, você não vai ter nenhum prejuízo ali, que ele já vai ter rendido durante esse tempo todo. Resumindo, se você deixar dinheiro parado na conta, ele vai render 100% do CDI, que atualmente é 13,65% ao ano. Só para vocês terem uma ideia, o rendimento de R$1.000 na conta digital IT, considerando aí um prazo de 12 meses, que uma rentabilidade de 100% do CDI, retirando 20% de imposto de renda, teremos o valor líquido aí de R$ 1.109,20 acumulado. E essas são as 3 opções de investimentos seguros para compor a sua reserva de emergência. E agora eu quero que você me conte nos comentários qual desses é o seu favorito. E se você já montou a sua reserva de emergência, me conta nos comentários também qual dessas opções ou qual opção de fato você está usando para deixar a sua reserva. E eu espero ter te ajudado a esclarecer alguns pontos importantes sobre a sua reserva de emergência. Então assiste esse próximo vídeo aqui para começar a entender mais sobre investimentos e eu te vejo no próximo vídeo.